Olá, no Assembleia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre AVC e a relação entre alguns casos de acidente vascular cerebral com o novo coronavírus. E o nosso entrevistado, nosso convidado é o Dr. Pedro Kovacs, chefe de neurologia do Hospital INCO, Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba. Doutor, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. Por nada, Jordana. Para mim é um prazer poder estar aqui e esclarecer as dúvidas de alguns dos telespectadores. Essas novas descobertas, esses casos, né, relacionando o coronavírus com acidente vascular cerebral têm intrigado cientistas e tem acontecido em vários locais do mundo. Eu pergunto para o senhor como que isso se dá e se aqui no Paraná, no Instituto, vocês já fizeram essa relação e já atenderam a alguns casos desse tipo. Sem dúvida tem ocorrido, né? Nós vemos inclusive em indivíduos jovens, não é só algo que ocorre só com o coronavírus, pessoas jovens podem também ter acidente vascular cerebral, e existem alguns fenômenos envolvidos. Um deles é o estado pró-inflamatório, que as pessoas já têm ouvido nos noticiários, que esses pacientes entram em estado pró-inflamatório, que é o que causa a maior parte da evolução negativa a esse estado pró-inflamatório exacerbado, uma verdadeira tempestade na química do corpo. E o outro fato é um estado de hipercoagulabilidade, que também não vão ocorrer fenômenos trombóticos só no cérebro. Uma trombose, uma coagulação pode ocorrer nos vasos dos pulmões, em outras partes do sistema corporal. Então, tudo isso que está ocorrendo já é algo que é previsto. Por que se sabe muito do cérebro? Porque o cérebro dá sintomas inequívocos. Por exemplo, a pessoa não sente muito uma obstrução vascular pequena no pulmão, nem no rim. Talvez no coração sinta um pouco mais, mas no cérebro não tem como não sentir. Então, a pessoa vai sentir praticamente sempre, quando houver uma oclusão pequena, mesmo que pequena, existe uma grande chance do indivíduo sentir, então isso vai aparecer. E é uma doença que tem, de alguns aspectos, contribuído para alguns avanços da medicina. Sempre que nós temos uma doença, nós tivemos a AIDS alguns anos atrás, se passou a entender muito melhor o sistema imunológico. A cada doença nova que surge, nós vamos tendo um progresso a mais na compreensão do organismo, do nosso organismo, e também em como que as doenças podem ser causadas. Então, nós estamos vendo agora aqui, a exemplo de como já aconteceu antes, uma grande evolução no conhecimento da medicina, que vai nos dando mais armas para combater, então, esses agentes que não são tão frequentes, felizmente. Que surpreende a comunidade científica como a forma como esse vírus age, afetando todo o organismo e normalmente provocando complicações justamente no ponto fraco da pessoa, né? No caso das complicações neurológicas, é como que um vírus ultrapassa essa barreira e vai para o cérebro. Explica pra gente como que isso pode se dar. Veja, os vírus são microscópicos, então eles podem atingir qualquer parte do corpo, o que não significa que eles causem doença em qualquer parte do corpo. Nós temos vários vírus que ficam em estado latente por muitos anos no nosso cérebro e não causam doença. Alguns outros só causam doença quando há uma baixa da imunidade. Outros vão causar doença quando ocorrer uma recuperação da imunidade, aí a imunidade passa a reconhecê-los e aí causa um processo inflamatório no cérebro. Então, os vírus, sempre houve vírus, sempre houve passagem desses vírus pela barreira hematoencefálica, porque são agentes muito pequenos. Nem todos os vírus são neurotrópicos, têm um tropismo pelo cérebro. Alguns vírus têm tropismos por outros tecidos, pela pele, no caso pela árvore respiratória, pelos rins, pode ser por qualquer órgão. O vírus da hepatite tem tropismo pelo tecido hepático. Então, o fato de o vírus se manifestar no cérebro não significa que ele tem uma habilidade especial, ele tem um gosto especial. Gosto pelo tecido, aqui no caso, o vírus ele tem um efeito sobre a coagulação e sobre os aspectos inflamatórios. Pode haver uma doença neurológica pelo coronavírus? Pode, causada exclusivamente pelo efeito do coronavírus no cérebro, mas
Felizmente, isso é infrequente. Então, um dos sintomas comuns do coronavírus, que é a perda do olfato, é uma perda neurológica também. Você comentou há pouco comigo, antes do programa, que você teve coronavírus e que perdeu o olfato. Exato. O olfato é um fenômeno neurológico. Por que o indivíduo com coronavírus vai perder o olfato? Porque o primeiro ponto de entrada do coronavírus, do teu caso, deve ter sido pela nasofaringe. E nós temos no teto do nariz, abaixo da lâmina crivosa, nós temos as fitas olfatórias, que vem logo acima, e elas têm terminações que passam pelo osso e chegam até a mucosa nasal. Então, provavelmente foi por onde teu vírus chegou e entrou no teu organismo. E aí ele, com certeza, ele fez algum estraguinho nessas suas fibras olfatórias. Que bom que você recuperou, não é? É o que geralmente acontece. E o que assusta muita gente, doutor, como o senhor citou no início da entrevista, é que esses casos de acidente vascular cerebral que teriam relação com o coronavírus não escolhem idade, né? Ao contrário dos casos tradicionais. Quais são os sintomas e o que as pessoas têm que ficar alerta, atentas e buscar ajuda médica se tiverem esses sintomas? Veja, qualquer déficit neurológico agudo, ou seja, alguma perda de força, uma perda de sensibilidade, uma perda de fala, geralmente essas perdas, esses déficits, eles costumam ser, quando são motores ou sensitivos, são só de um lado do corpo. Eles ocorrem de forma abrupta e geralmente eles duram mais do que segundos e mais do que minutos. Eles duram, no caso, podem durar horas. Agora, é muito importante que a pessoa procure um hospital imediatamente ao primeiro sinal. São sintomas que não dá para se ignorar. Se a pessoa tiver, ela vai saber que precisa procurar um médico e ajuda. Inclusive, uma das grandes preocupações dos neurologistas, não só no Brasil como no mundo todo, saiu em um semanário da Academia Americana de Neurologia, é que menos pacientes com acidente vascular cerebral estão procurando os pronto atendimentos. As pessoas têm medo de ir até o hospital por saberem que no hospital podem haver pacientes com coronavírus. Então, muitos pacientes que deveriam ter ido para o hospital deveriam ir ao hospital, não vão, e com isso atrasam seu tratamento. Porque também o que as pessoas não sabem é que hoje em dia o tratamento da isquemia cerebral é como o tratamento do infarto, do miocárdio. Se a pessoa chegar logo no hospital, esse coágulo que obstruiu a artéria, ele pode ser dissolvido. Ele pode ser dissolvido ou quimicamente com remédios ou mecanicamente com um procedimento chamado trombectomia, em que é inserido um catéter, como se fosse um cateterismo cardíaco, e o hemodinamicista, ou radiologista intervencionista, como se chama hoje também, ele vai com o catéter e pega o coágulo e puxa o coágulo, e tira o coágulo de lá. É como se ele tirasse uma rolha que esteja fechando uma garrafa, ou tirasse uma rolha que estivesse entupindo um cano. Ele tira esse coágulo e o sangue volta a circular. Quanto antes esse procedimento é feito, maior a chance de recuperação. Eu vou salientar aqui que não são todos os pacientes que se prestam para esse tipo de procedimento. Alguns pacientes com isquemia vão se beneficiar desse procedimento endovascular e outros pacientes não vão se beneficiar desse procedimento endovascular. Então, não é adequado o paciente chegar no pronto atendimento e dizer, eu quero fazer aquele tipo de tratamento que o Dr. Pedro falou. Não, não é assim. O plantonista que vai saber qual tipo de procedimento é o mais adequado. Se é tão somente a dissolução química do coágulo ou a remoção dele através de um cateterismo. Doutor, e agora em época de pandemia, como tem sido o encaminhamento desses casos que chegam até o Instituto? Se existe a suspeita de AVC, tem uma ala para coronavírus, como que acontece isso? O que se trata primeiro? Veja, o Instituto de Neurologia de Curitiba, ele está muito cuidadoso com a questão do coronavírus. Nós, felizmente, não tivemos nenhum caso gerado lá dentro, de paciente que tenha se contaminado lá dentro. Nenhuma pessoa se contaminou até hoje lá dentro. E dos pacientes, vamos dizer. Nós já tivemos funcionários que adquiriram por estar expostos
a muitas pessoas, funcionários principalmente do pronto atendimento, mas não tivemos nenhum paciente que tenha contraído o coronavírus lá dentro, porque as medidas estão muito rigorosas. Nós temos, para casos suspeitos ou para pacientes que vêm de fora, existe uma triagem específica, existe uma ala respiratória para onde ficam internados todos os pacientes com suspeita de coronavírus ou que chegaram ao hospital sem informações suficientes, eles ficam nessa ala. Todo o manejo é separado. O hospital, inclusive, fez várias mudanças físicas na planta dele, criando salas novas, salas alternativas, manteve um container fora do pronto atendimento para a triagem desses casos, modificou o fluxo dentro do hospital, portas, modificou o fluxo de refeitório, tudo, todos os procedimentos foram criados para resultar em segurança aos nossos pacientes. E eu posso dizer, depois desses meses todos, que nós conseguimos lá. E, principalmente, a diretora do Corpo Clínico, a doutora Vanessa Rizelli, tem sido incansável em perseguir esse objetivo e fez um trabalho muito bom junto com os setores de qualidade do hospital e o comitê específico para isso, que também tem o Dr. Rafael Klaas, e felizmente o hospital está muito bem. E existem formas de prevenção, de aumentar a imunidade ou de evitar que, não só o coronavírus, né, a questão da imunidade, mas evitar que essa complicação de AVC possa se dar por conta desse quadro? Alimentação, enfim? Para quem já adquiriu, já ficou infectado pelo coronavírus, então os médicos encarregados de cuidar desse paciente vão solicitar os exames que vão definir se existe atividade pró-inflamatória aumentada ou se existe atividade pró-trombótica, ou seja, se a paciente está com hipercoagulabilidade, vão tomar as medidas necessárias. Claro que se as pessoas tomarem cuidado de si, os cuidados relativos, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos façam vacina para pneumonia bacteriana, as pessoas façam com mais de 50 anos façam sua vacina para herpes vírus, ou seja, as mulheres sexualmente ativas, os homens também façam sua vacina para HPV. Quer dizer, as pessoas podem ter maneira de cuidar da sua imunidade e manter suas vacinações em dia. Isso tudo ajuda a que a pessoa não venha a ter complicações outras. Principalmente, eu menciono aqui a vacina de pneumonia e a vacina do H1N1, a vacina da gripe. Todos nós temos que ter em dia a vacina da gripe e os indivíduos com 65 anos ou mais, a vacina para pneumonia bacteriana. Então, se esses aspectos da imunidade estiverem contemplados, a pessoa já vai estar fazendo um grande favor a si mesma e evitando complicações da infecção pelo coronavírus. Perfeito. Doutor, algumas pessoas que têm problemas cardíacos e de coagulação tomam aspirina, né? E eu estou vendo aqui, o senhor participou de um estudo internacional que estudou aí o impacto de alternativas ao uso da aspirina. Fala para a gente um pouquinho sobre esse estudo. Bom, Jordana, esse não foi o único estudo do qual eu participei. Eu já participei até de outros estudos nos quais eu fui um dos investigadores principais. Esse eu fui um investigador, digamos assim, associado. Não é? E esses estudos são muito importantes. Agora que nós vemos essa questão toda da cloroquina, da ivermectina, não é, que estão gerando polêmicas, não é? Esses estudos são muito rigorosos. Os centros desses estudos são escolhidos com base na seriedade, na capacidade profissional, na seriedade profissional do investigador principal do centro. E a rotina nesses centros ela é muito rigorosa. Nós temos aqui, até iniciar a pandemia, nós tínhamos semanalmente visitas de monitores de pesquisa que vinham de São Paulo, do Rio de Janeiro, muitas vezes monitores estrangeiros, e até o FDA já veio no meu centro de pesquisa, que eu trabalho com esses testes de medicamentos há mais de 20 anos. Então, já participei de talvez de alguns 30 testes de medicamentos e, em alguns casos, com o maior número de casos recrutados do mundo. Não é? Então, eu vou te dizer que esse estudo foi um estudo muito interessante, foram 13 mil pacientes ao todo, desses 13 mil foi uma fração pequena aqui em Curitiba,
você imagina que para conseguir 13.200 pacientes tem que ser pelo mundo todo, não é uma quantidade muito grande, os critérios foram muito bem estabelecidos, e esse estudo visava ver se a aspirina, juntamente com um remédio chamado Brilinta, era melhor do que só a aspirina na prevenção de novos AVCs, em quem já havia tido um AVC. Então, esses medicamentos eles eram usados no primeiro mês pós o AVC, que é quando pode ainda ocorrer um pico de ocorrências de acidente vascular cerebral. E o estudo mostrou que realmente a combinação ela era mais eficaz, mas que isso também implicava numa maior morbidade, maior risco de complicações. Então, se o médico for, porventura, usar, ele tem que avisar o paciente que o paciente também vai ter o maior risco de complicações. Então, talvez não seja tão desejável utilizar essa combinação, porque um dos princípios que nos rege é, em primeiro lugar, não prejudicar. Então, a partir do momento que nós podemos prejudicar o paciente com a nossa conduta, nós não vamos usá-la. Não é? Ou se a chance de prejudicar era a chance de ajudar. Não é? Então, vamos ver desse prisma. E o senhor que participou dessas pesquisas, qual é a sua posição, a sua opinião e a prática que vocês têm adotado em relação à cloroquina e os outros medicamentos que estão aparecendo e sendo estudados? Veja, não existe nenhuma evidência dura, vamos dizer assim, estatisticamente comprovada, de que esses medicamentos alternativos, tanto a cloroquina como a ivermectina, levam a melhora. Existem, assim, poucos trabalhos, mas não feitos com rigor científico que é necessário para um trabalho poder comprovar isso. Então, por exemplo, a documentação toda tem que ser muito rigorosa. Os critérios de entrada têm que ser muito rigorosos. Então, nós vemos, às vezes, trabalhos retrospectivos que não têm o mesmo valor. Nós vemos estudos que não são cegos, vamos dizer assim. Estudo cego, deixa eu te explicar. É aquele que um dos dois não sabe o que está tomando e o estudo duplo cego é quando nenhum dos dois sabe, nem o médico nem o paciente sabe o que está sendo usado. Só o computador que vai saber, né? Ou quem detém os códigos. Então, o estudo duplo cego é o padrão ouro. O estudo duplo cego controlado é o padrão ouro em pesquisa. Então, nos estudos que foram duplo cego controlados, não houve benefício da cloroquina, motivo pelo qual ela não é chancelada pela maior parte das instituições sérias. Assim, o ser humano ele precisa muito acreditar em algo, principalmente nas situações de estresse. Então, eu acho compreensível que algumas pessoas defendam de uma forma ferrenha a cloroquina, mas eu vejo isso quase como um wishful thinking, uma necessidade de acreditar em algo. Eu não censuro essas pessoas, esses colegas, eu tenho vários colegas que são defensores ferrenhos da cloroquina, eu não censuro eles porque eu sei que eles são humanos também. É claro que quando se trata da relação médico-paciente, nós temos que ser mais profissionais do que isso. Essas pessoas estão acreditando em algo que vai ser bom para elas. Então, está bem, vamos deixar assim. Mas na relação médico-paciente, eu defendo que se usam critérios objetivos, não é? Que é o que nós fazemos. Nós podemos até entrar em exceções quando isso não for implicar em uma mudança, quando isso não for implicar em uma mudança, digamos assim, no comportamento das pessoas. Tem faltado cloroquina nas farmácias, as pessoas estão bem loucas atrás de cloroquina. Eu tenho pacientes que precisariam tomar cloroquina para doenças imunológicas e eles não estão tendo acesso à cloroquina. Então, quando isso vai gerar uma espécie de corrida do ouro, e nós já vimos isso antes, por exemplo, quem lembra da fosfetanolamina, que foi uma verdadeira febre, as pessoas todas tomando, no final não era nada. De tempos em tempos aparece. Eu já vivi bastante para ver tratamentos milagrosos feitos em Cuba, que eram com, enfim, todo tipo de modismo. E o modismo ocorre também, nós temos que saber que modismos ocorrem até mesmo em medicina. Não é? Então, nós temos que, muitas vezes, ter um bom senso para poder usar uma conduta, que isso não vai gerar nenhum desvio, não vai gerar nenhuma distorção. Essa é a minha posição. Eu não sou o dono da verdade, mas é a posição também da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Infectologia, das sociedades médicas que são baseadas principalmente em critérios mais
duros de pesquisa, não é? De evidência. É o que nós chamamos de níveis de evidência, né? Que se baseiam em bons níveis de evidência. Então, essa é a minha posição. Perfeito, Dr. Pedro Kovacs, chefe de neurologia do Hospital INC. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e por compartilhar com a gente essa sua experiência. Jordana, eu que Obrigada. agradeço o convite, para mim é um prazer. E volto a dizer que o Instituto de Neurologia de Curitiba está tomando todos os devidos cuidados para evitar que qualquer pessoa se contamine lá pela pandemia e que é extremamente seguro submeter-se a procedimentos lá, as consultas lá são muito seguras. Obrigada, doutor. E se você quiser ver ou rever na íntegra essa entrevista, está lá no canal da Assembleia Legislativa do Paraná, no YouTube, na playlist Assembleia Entrevista. Obrigada pela audiência e até a próxima.